Olá, boas-vindas aqui ao Instituto de Desenho Instrucional. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo. Vamos bater um papo sobre o planejamento anual de treinamentos, né? Esse planejamento bem estruturado é condição indispensável para a formação contínua, para o desenvolvimento das equipes de maneira geral. Então, nesse papo, nós vamos entender o que é esse planejamento anual de treinamentos, como realizá-lo e, principalmente, como acompanhar e ajustar esse plano ao longo do ano, né? Com certeza, esse é um dos temas mais fundamentais para todo mundo que trabalha aí com o desenvolvimento de pessoas. Sejam designers institucionais, educadores corporativos, gestores de T&D, coordenadores de universidade corporativa. Esse papo foi desenhado aí para vocês. Bora começar do nosso passo 1, entender de uma vez por todas o que é esse planejamento anual de treinamentos. Pois bem, o PAT, né, o Planejamento Anual de Treinamentos, é a base para desenvolvimento organizacional eficaz. E ele é essa base, né, para esse desenvolvimento organizacional, porque ele alinha os treinamentos com as métricas estratégicas da empresa e assegura que os colaboradores, de maneira geral, adquiram ali, desenvolvam as competências que são necessárias para contribuir com os objetivos da organização, né? Isso está muito associado a uma atuação de T&D estratégica, que nós até batemos um papo aqui no Instituto, né? De alinhar aí o planejamento estratégico com as metas de desenvolvimento aí de T&D, para que sejam desenvolvidas habilidades, competências que realmente vão apoiar, vão impactar positivamente o resultado do negócio. Então, ter um planejamento bem feito permite que a empresa otimize os seus recursos e ofereça treinamentos que são realmente relevantes e, ao mesmo tempo, que potencialize os resultados aí do negócio, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto de planejamento anual de treinamentos, nós podemos pensar aí num frame de 5 passos, que são 5 passos macro, né? Então, primeiro, a gente precisa realizar um diagnóstico das necessidades de treinamento, né? E isso envolve entender quais são as habilidades, quais são as competências que estão em falta e como é que o treinamento pode atender essas lacunas. Em seguida, né, estabelecer aí os objetivos de desenvolvimento de forma clara e alinhada com os objetivos estratégicos da empresa, né? Seguindo, né, nosso terceiro passo tem a ver com seleção dos conteúdos, com formatos de treinamento, né? Considerando aí o contexto e as preferências e as necessidades da organização. Vem aí o super design instrucional. A quarta etapa é super desafiadora e tem a ver com a construção de um cronograma realista, levando em consideração o calendário da empresa, a carga de trabalho das pessoas, né? O que é realmente possível de ser feito. E por fim, mas não menos importante, eu diria que uma das etapas mais desafiadoras é acompanhar a execução do planejamento anual de treinamentos e realizar aí os ajustes sempre que necessários, né? Então, esse nosso papo, né, o desafio de construir esse planejamento anual de treinamentos vai começar com a etapa 1 ali, de entender como que a gente consegue identificar as necessidades de treinamento, né? Esse aí é a nossa primeira etapa, é o nosso primeiro desafio. E é aí uma etapa crucial para garantir
que o nosso esforço de planejamento anual atenda às demandas reais da organização, que atenda às demandas reais dos colaboradores, né? Então, essa identificação de necessidades de treinamento deve ser feita de maneira estratégica, né? E aí a gente precisa visitar várias fontes de dados para que esse diagnóstico, né, seja assertivo, né? Então, existem muitas ferramentas que nós podemos considerar, muitas estratégias, muitos dados que nós podemos aí considerar para identificar essas necessidades de treinamento, né? Para começar, análise de desempenho, né? Então, avaliar os resultados de desempenho da organização, das equipes, avaliação de desempenho dos colaboradores, né? Feedbacks, né? Tudo isso pode indicar lacuna de habilidade ou áreas que precisam ali de aprimoramento. Então, analisar indicadores de produtividade, de qualidade, de erros ou de falhas nos processos, frequentemente trazem para a gente áreas que precisam aí de uma maior atenção, de uma maior capacitação. Vale também pesquisar, né, realizar entrevista com os colaboradores, com os gestores, né, com os membros da equipe, para entender quais são as dificuldades que são enfrentadas ali no dia a dia e as competências que precisam ser desenvolvidas. Então, pergunte quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que os colaboradores sentem falta, que eles precisam melhorar, né? Ou precisam aí desenvolver para executar melhor as suas funções ali nas suas rotinas, né? Análise de tendência, né? Olhar o mercado e o setor em que a sua organização está inserida, observar novas tecnologias. Para as áreas que são regulamentadas, né, observar se teve alguma alteração de regulamentação importante, entender quais são as transformações, né, que estão ditando ritmo ali para o mercado, para a gente conseguir entender quais são ali as novas competências que o mercado está exigindo. Tudo isso vai te trazer insights daquelas competências que você precisa compartilhar com o seu time para manter a empresa competitiva e inovadora de verdade. E tudo isso alinhado com os objetivos estratégicos da organização, né? Falando em organização, uma outra maneira de a gente fazer esse diagnóstico de necessidade de aprendizagem é pensar nessa revisão dos objetivos organizacionais, né? Compare as metas lá de longo prazo com as habilidades e os conhecimentos atuais de cada colaborador, né? Se a empresa está adotando novas tecnologias, se está expandindo as operações, quais são aí as necessidades de treinamento que precisam ser ajustadas para atender a esses objetivos, né? Esse levantamento de necessidade de treinamento pode ser feito através de avaliação de competências, né? Teste de habilidade, autoavaliação, a própria avaliação de desempenho em si, né? Tudo que traz para a gente esse gap entre as competências atuais e as competências que serão exigidas ali no futuro, pensando no resultado organizacional, né? Análise de feedback, sugestões, observação direta, né? Então, não tem um único método para você realizar aí o levantamento da necessidade de aprendizagem. É importante que você combine diferentes métodos para que você tenha uma visão clara, para que você tenha uma visão completa das necessidades de treinamento da organização, e isso vai te ajudar demais a planejar ações que sejam mais assertivas, que sejam mais eficazes, certo? O segundo passo, né? Eu consegui ter essa carta de necessidade de aprendizagem, eu preciso definir os objetivos, né? Então, eu preciso estabelecer os objetivos de aprendizagem. E essa é uma etapa extremamente importante. Esses objetivos vão endereçar e vão conduzir as nossas ações de treinamento e desenvolvimento ao longo do ano. Dizem respeito àquelas competências que precisam ser desenvolvidas, aprimoradas, né?
Esses objetivos, eles precisam ser claros, eles precisam estar muito bem desenhados para que a gente consiga garantir que eles sejam alcançáveis, né? É uma excelente maneira de a gente pensar nesses objetivos de aprendizagem, né? Que é uma etapa essencial, justamente porque traz para a gente essa direção clara e mensurável desse processo de aprendizagem, né? O modelo SMART é uma excelente técnica para que você consiga garantir que os seus objetivos de aprendizagem sejam eficazes, sejam claros e sejam alcançáveis, né? Essa sigla, SMART, representa 5 critérios que um objetivo de aprendizagem deve atender. Então, todos os objetivos de aprendizagem que você for desenhar para esse planejamento anual de treinamentos precisa atender a esses 5 critérios aí do SMART, tá? Primeiro, o objetivo tem que ser específico. Isso significa que ele tem que ser claro e bem definido. Precisa descrever exatamente o que é que se espera que o aluno aprenda, o que ele consiga fazer ao final daquele treinamento. Ao ser específico, o objetivo ele não deixa margem para ambiguidade, não deixa margem para confusão, não deixa margem aí para ser um objetivo em que as pessoas não estão entendendo para que serve. Então, ao final desse webinar, os participantes serão capazes de criar um plano de desenvolvimento anual. Ponto. Ele é específico. Diz exatamente o que vocês estarão aptos a fazer depois do nosso papo, né? O objetivo tem que ser mensurável, né? Para que eu possa avaliar se logrou sucesso ou não. Então, isso envolve definir critérios claros de como medir o aprendizado. Testes, avaliações práticas, demonstrações de competência, né? Então, algo que eu consigo observar de maneira contundente. Por exemplo, depois dos treinamentos, os participantes devem aumentar a produtividade em 15% nos 3 meses seguintes ao treinamento. Eu vou olhar a produtividade, tem que bater ali o martelo dos 15%. Né? O objetivo tem que ser alcançável, realista, considerando os recursos disponíveis, o tempo disponível, as habilidades técnicas iniciais dos participantes. Né? É importante que esse objetivo não seja muito fácil, mas também não seja impossível de ser atendido. Né? Então, os participantes serão capazes aí de aplicar ferramentas de gestão do tempo em suas rotinas. Simples assim, alcançável. Né? Esse objetivo tem que ser relevante, né? Olha lá, tem que estar associado às necessidades da organização. Isso assegura que o aprendizado seja significativo e seja estratégico, que tenha impacto direto no desempenho. Né? Então, ao final do treinamento, os participantes vão atender aos novos processos do setor, às novas exigências do setor, contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço. Relevante, né? E tem que ser temporal. Ele tem que ter um prazo definido para a sua realização. Isso ajuda a manter o foco e a urgência nesse processo de aprendizagem. Né? Então, os participantes deverão aplicar as habilidades dentro de 30 dias após o treinamento. Né? Então, essa abordagem SMART traz para a gente objetivos de aprendizagem mais claros, orientados aí para resultados, né? Mais fáceis de serem acompanhados, o que aumenta a probabilidade do sucesso do programa educacional, né? Desse planejamento de longuíssimo prazo. Caminhando aí, né, a terceira etapa é a construção da experiência de aprendizagem em si, né? A seleção dos conteúdos, os formatos de treinamento, e aí é desenho instrucional na veia.
para cada conteúdo que será desenhado, né, caminhar para análise contextual específica, pensar nesse planejamento, entender quais são as mídias, modalidade, modelo de desenho instrucional, metodologia ativa, né, qual método vai guiar a construção desse conteúdo aí de maneira geral, pensar na construção, em como é que serão construídos esses conteúdos, onde, quando e como e por que serão implementados. Então, é todo o crivo associado aí a desenho instrucional, mas olhando para o micro, né, para o cenário de cada experiência de aprendizagem que será desenhada, né? Desenhadas essas experiências de aprendizagem, o próximo desafio é a elaboração dos cronogramas, né, que é um passo aí fundamental para garantir que os colaboradores aí recebam o desenvolvimento necessário de maneira organizada e alinhada aos objetivos estratégicos do negócio. Então, criar um cronograma eficaz é importante, né? E é indispensável que você seja realista nesse cronograma, né? Que você considere os recursos e os prazos reais que você tem, né? Para que você consiga construir um cronograma real, né? Então, antes de começar definindo data, né? A gente vai olhar para essa análise de treinamento, entender o que vai ser preciso ser construído. Depois que eu elenquei as competências, né? Quais são aqueles treinamentos que são mais urgentes, que são mais críticos para a organização, né? Então, você pode selecionar e classificá-los de acordo com o impacto no desempenho da equipe, de acordo com o alinhamento das metas organizacionais, de acordo com a disponibilidade dos recursos, né? Você pode pensar aí nesse cronograma olhando para o objetivo de cada um desses treinamentos, como a gente já acabou de compartilhar ali usando o SMART, né? Determinar o tempo necessário para cada treinamento, a duração, pensar nas datas e nos horários, nos recursos, nos formatos, essa distribuição ao longo do tempo, do ano, considerar aí a sazonalidade, né? Evitar, por exemplo, período de alta demanda no trabalho. Você desenha treinamentos para o comercial, a última semana ele está orientado à meta. É um péssimo time aí para que a gente ofereça treinamentos para esse time, né? Então, considere essas sazonalidades que são específicas de cada time, de cada setor. Faça o espaço adequado para não sobrecarregar ali o colaborador com treinamento sequencial. Então, deixa um espaço para absorção, para aplicação dos conteúdos, né? Faça essa comunicação do cronograma para os colaboradores, para os gestores, para os facilitadores, né? E faça esse monitoramento, esse acompanhamento, né? Através aí desse olhar contínuo, né? E com pilares de avaliação de eficácia, para que a gente vai fazendo esses ajustes aí ao longo do ano, caso seja necessário revisar o cronograma, né? Então, basicamente, é um mega treinamento de tudo que vai ser construído naquela área, né? Naquela empresa. Então, em janeiro, o que vai ter? Qual que é o treinamento? Qual que é o objetivo? Quem que é o responsável? Aqui a gente pode usar uma matriz RACI para ser mais específico. O formato, a modalidade, quanto tempo vai durar. Tudo isso vai te dar informações para você desenhar esse cronograma que é geral, tá bom? Bora dar mais um passo, né? A gente vai chegar numa etapa importantíssima, né? Que é crucial. O planejamento está pronto, o cronograma está pronto, os objetivos estão alinhados ali com o resultado do negócio. Agora é executar, acompanhar e avaliar os resultados, né? Então, essas etapas de acompanhamento e avaliação, elas são essenciais
para a gente medir e para a gente garantir que esteja tudo bem. Né? Medir a eficácia, o quão eficaz e eficiente está sendo as experiências de aprendizagem em si, né? E garantir que os objetivos que foram ali cuidadosamente desenhados nesse planejamento anual de treinamentos se estão sendo acompanhados, né? Se estão sendo alcançados, né? Então, esses processos vão ajudar a gente a identificar os pontos fortes, as áreas de melhoria e principalmente o impacto real do treinamento no desempenho organizacional. Né? Então, nessa etapa, nós vamos olhar aí para a definição dos indicadores. Então, é importante que a gente garanta, que a gente escolha, né? Quais são ali os indicadores quantitativos e qualitativos que a gente pode usar? Taxa de conclusão, satisfação, aplicação prática, resultados ali de desempenho, ROI, tem vários indicadores. Temos aqui um papo específico sobre indicadores que é tão importante, né? Tem um acompanhamento contínuo, né, durante esse processo como um todo, após a conclusão, né? Então, monitorar a participação ativa das pessoas, o engajamento, acompanhar a aplicação dos conteúdos que foram ali compartilhados, conhecimentos adquiridos, né? Ter canais de suporte, né? Com tutoria, com fórum, com mentoria, para garantir que os participantes tenham aí acesso à ajuda quando necessário. Pensar nessas ferramentas de avaliação, escolher quais ferramentas você vai usar. Você vai fazer pesquisa, você vai fazer uma avaliação de aprendizagem de conhecimento, você vai trabalhar com grupo focal, né? Você vai, de repente, usar dado quantitativo de performance, né? Como aumento de vendas, redução de erro, melhoria de produtividade. Então, entender e escolher quais são as ferramentas que você vai usar, né? Pensar na metodologia que você vai aplicar para fazer a avaliação completa daquilo, né? Daquele planejamento anual de treinamentos. Né? O mais comum é o modelo do Kirkpatrick, mas existem muitos outros. Né? Então, pensar em avaliação de reação, pensar em avaliação de aprendizado, pensar em avaliação de comportamento, pensar em avaliação de resultados, para que você consiga medir o impacto final do treinamento nos resultados organizacionais. Né? Então, eu só consigo ter essa certeza do impacto quando eu cumpro essas etapas de avaliação como um todo. Né? É importante que a gente escute, né, o feedback dos gestores, o feedback dos líderes. Eles são responsáveis por observar a aplicação prática do que foi aprendido pelos participantes. Então, é importante que a gente envolva esses profissionais no acompanhamento ali mesmo desse processo de avaliação, pedindo que eles reforcem o feedback, que eles incentivem o uso das novas informações, das novas habilidades, das novas competências, né? E aí, gente, é importante que a gente analise, faça os ajustes sempre que necessário, tá tudo certo, né? Foque em melhoria contínua, né? E sempre olhando ali o relatório de desempenho. Né? Análise de dados, entender as recomendações, entender se realmente a gente está tendo e gerando impacto organizacional, e muito desses relatórios de desempenho de performance a gente pode contar com a ajuda da inteligência artificial. Então, um bom planejamento, um bom plano anual de treinamentos é fruto de um planejamento metódico, estruturado, bem pensado. Né? Então, um plano anual de treinamentos é um mega exercício de planejamento estratégico, de olhar para a estratégia do negócio, entender quais são as competências que vão fazer com que as pessoas desenvolvam habilidades e competências que vão resguardar, que vão respaldar e contribuir para esse resultado do negócio. Esse é uma área de T&D estratégica, desenhando um planejamento
anual de treinamentos, um plano anual de treinamentos estratégico, tá bom? Para terminar, quero compartilhar com vocês algumas dicas práticas, né? Para que a gente consiga construir um planejamento anual de treinamentos que seja assertivo, né? Que seja eficaz. Então, o que isso significa? Né? Que é fundamental que a gente garanta que as necessidades de desenvolvimento de habilidades sejam atendidas de maneira estratégica, sejam atendidas no time estratégico, olhando para os objetivos organizacionais, tá? Minha primeira dica tem a ver com ser uma área de T&D estratégica. Alinhe os treinamentos com os objetivos estratégicos da empresa. Ponto. Entenda a visão, a missão da empresa que você trabalha. O treinamento tem que estar alinhado com essas prioridades da organização. Então, identifique aí quais são as suas competências, identifique aí o que é que você precisa construir em termos aí de alinhamento estratégico para que você consiga chegar nesse lugar de estar desenhando competências que vão impactar lá o resultado do negócio, porque estão alinhadas com o seu planejamento estratégico, né? A segunda, né, é voltar sempre ali ao nosso diagnóstico de aprendizagem. Simples assim. Realizar a tarefa de casa bem feita, como ela precisa ser feita. Então, o planejamento anual de treinamento ele só é eficaz se a gente fizesse esse levantamento, esse mega levantamento de necessidade de aprendizagem. Isso aí, gente, vai desembocar numa carta de objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis. Objetivos que são reais, palpáveis, que têm uma justificativa organizacional, né? A quarta dica prática, né, tem a ver com desenho instrucional de novo, né? Faça a tarefa de casa. Ponto. Diversifique os formatos de treinamento para cada demanda. Não tem receita de bolo. Tem que ter variedade, tem que ter metodologia ativa. Olha aí o microlearning como tendência para 2025. Então, olhar para o desenho instrucional como uma ferramenta importante para o sucesso das suas experiências de aprendizagem. A quarta dica, cronograma realista. Ponto. Já falei sobre isso, né? Distribua os treinamentos ao longo do ano e evite a sobrecarga. Ponto. Certifique que os colaboradores eles consigam respirar entre os treinamentos. E, além disso, eles estejam ativos e comprometidos com o seu desenvolvimento. Nós falamos de líderes agora há pouco, envolva os gestores nesse processo, né? Então, colabore com a liderança. Os gestores têm um papel assim fundamental no desenvolvimento de treinamentos, né? Então, tem que trazer eles para essa definição de necessidade de aprendizagem, para a escolha do programa de treinamento, para a avaliação de impacto, para o apoio pós-treinamento. Eles são responsáveis por participar da aplicação, por apoiar a aplicação dos conhecimentos lá no ambiente de trabalho, né? Escolha os indicadores de sucesso, suas métricas, para que você consiga avaliar regularmente esses resultados, né? Ofereça aí desenvolvimento contínuo, com oportunidades de crescimento. Isso é uma cultura de aprendizagem, de lifelong learning, de lifetime learning, em que você está aí num caminho de desenvolvimento contínuo, seja através de treinamento complementar, através de trilha de aprendizagem. Desenvolva essa cultura de aprendizagem na sua empresa, né? Comunique, gente, o cronograma de forma clara, transparente, reforçando os objetivos. Isso é muito importante, sempre reforçar esses objetivos, o que vai ganhar, né? E aí, olha só, não se esquecer aí dos princípios andragógicos nessa comunicação. Investigue e adapte às novas tendências. Então, olhe as tendências de aprendizado
eu estou falando de inteligência artificial, de realidade aumentada, de realidade virtual, eu estou falando de LXPs, eu estou falando de recursos que vão deixar seus treinamentos mais interativos e mais atualizados, né? Quando a gente pensa numa aprendizagem organizacional, ela está diluída na rotina de trabalho, então ela tem que se aproximar ao máximo desse contexto de trabalho para que seja efetivo. Então, a gente tem que estar conectado sempre com as novas tendências. Com a inteligência artificial, como é que eu posso trazer inteligência artificial para esses treinamentos de maneira geral, né? E aí, duas últimas fases e duas últimas dicas importantíssimas. Avaliação contínua e feedback, né? Já falamos sobre isso, da importância de monitoramento ao longo do processo. E as etapas de documentação e registro, que muita gente deixa de fazer. Mantenha um registro claro de todos os treinamentos planejados, desenvolvidos, o que aconteceu, como é que foi aquela experiência de aprendizagem. Tem esse histórico organizado, né? De progresso, de crescimento, como é que foram identificadas lacunas e como é que foram preenchidas essas lacunas. Então, quando a gente olha para esse planejamento anual de treinamentos, né, seguindo essas dicas, fazendo um bom planejamento, a gente pode criar esse plano anual de forma eficaz, de forma a impactar positivamente o desenvolvimento das competências dentro da organização e contribuindo para o sucesso no longo prazo, como um bom T&D estratégico deve ser e deve fazer acontecer, né? E aí, gente, o planejamento anual de treinamentos traz para a gente o desafio de olhar para o cenário micro e de olhar para o cenário macro, né? Olhar para o cenário micro é para cada experiência de aprendizagem, escolher modalidade, modelo de DI, metodologia ativa. Então, competências que estão lá na pós de desenho instrucional são indispensáveis. Então, é uma oportunidade para que você execute cada treinamento do seu plano anual de treinamentos com maestria, conectado com as tecnologias mais inovadoras que vão aí te apoiar no desenvolvimento de cada peça instrucional, né? E olhar também para o macro, né? Que está dentro dos conteúdos do MBA de Educação Corporativa, definir fatores estruturantes, fazer a gestão do projeto como um todo, definir cronograma, definir orçamento, né? Fazer uma análise se está na hora de virar a chave para uma universidade corporativa. Então, essa dobradinha do MBA em Educação Corporativa e a pós-graduação em Desenho Instrucional é uma excelente maneira de você desenvolver competências práticas orientadas a resultado que vão garantir que você tenha entregas de sucesso. Proporcione para a sua empresa entregas de sucesso e se destaque aí no mercado de educação corporativa, de design instrucional com competências que são realmente inovadoras e relevantes. Tá bom? Passa lá no site, dá uma olhada lá nos programas, temos turmas confirmadas e bora reforçar aí, construir esses pilares que são tão importantes para o nosso plano anual de treinamentos, nosso planejamento anual de treinamentos. Combinado? É sempre um prazer compartilhar com vocês. Nos vemos em breve e tchau, tchau!